Neste filme, Albert de Vries, o fundador dos métodos Inclutrain, explica como funciona a formação inclusiva. Quintas na Alemanha, Áustria, Países Baixos e Portugal participam no projeto Inclutrain Connect. Nesses locais de trabalho, as pessoas ganham experiência com a ligação inclusiva. Em formações inclusivas, os métodos são praticados e aprofundados. Em seguida, tentamos descobrir como podemos formar as pessoas de uma forma inclusiva. Na verdade, trata-se de uma aprendizagem mútua. Nos últimos 2 anos e meio, reunimos-nos uma vez em cada uma das 5 quintas. Cerca de 30 pessoas se reuniram em cada encontro. Então chegámos a pé do carro e liguei e mostravam-se as piscas, então era evidente. Ja, dat was Português. Sim, era português. Uma formação inclusiva significa também conhecer a língua uns dos outros. Também aproveitamos para aprender todos os nomes. Fazer uma pausa em conjunto é importante na formação inclusiva. A essência dos métodos é uma ligação inclusiva com o outro. Ligar-se a alguém de acordo com o método é uma ferramenta para alcançar a inclusão. Hoe dat in zijn werk gaat? Mostramos como isso funciona nos 2 primeiros filmes do projeto. Ik ben Marianne. En ik ben Ricardo. Bem, senhores, vamos agora tentar conectar-nos com o impulso de ação do Bernardo, em que cada um tem a sua tarefa e que eles se fundem suavemente uns nos outros. Conectar de forma inclusiva significa levar os outros a sério. Ao tomarmos as nossas expectativas como norma, rapidamente excluímos a outra pessoa. E isso é exclusão. Este método desperta a curiosidade sobre o outro e ao mesmo tempo dá orientação para ver esse outro como diversidade. Acho que a Sofia o disse lindamente. O facto de teres uma coisa como balançar no teu ser e de trazeres isso também para o teu trabalho. Ao imitarmos a maneira de agir do outro, experimentamos em nós próprios como alguém age. Com os 2 verbos, fico com o como do outro. Assim posso reconhecer as capacidades do outro. É aqui que começa a inclusão. Não há muito a dizer. A descrição da profissão e os verbos são geralmente encontrados rapidamente. Sinto movimentos fortes quando lhe imito. Há poder por trás disso. Zit power achter? Bem, então eu diria impulsionar julgando. Imitamos um jovem na carpintaria como ele faz movimentos e descobrimos os verbos. Isso foi procurar e criar. A partir disso saiu criar procurando. E as descrições da profissão eram, por outro lado, gerente de qualidade, porque ele verificava e examinava tudo. E a segunda imagem foi o trabalho minucioso que ele fez como um ourives. A descrição da profissão ajuda a ter a ideia de como da outra pessoa. Na formação praticamos os métodos em conjunto. Falamos sobre o que vivemos, sobre nós mesmos e sobre a outra pessoa. Assim já chega, obrigado. Praticamos para descrever a nossa experiência sem classificar ninguém. Eu própria tenho a necessidade, ao fim de algum tempo, de encontrar o meu próprio impulso de ação. Por isso, sim, como é que as outras pessoas me veem? Como é que é realmente para mim quando as pessoas pensam e olham comigo? O que veem em mim? E isso foi um pouco emocionante. Sim, de repente as outras pessoas estão a olhar para mim. Da schauen plötzlich Leute auf mich. Talvez já tenhas podido experimentar isso interiormente, o que aconteceu. Então, a partir da imitação, é esse o movimento. É um movimento. Elizabeth está totalmente concentrada, tudo é feito exatamente. Os métodos possibilitam a participação ativa dos clientes.
Eles podem experimentar o impulso da ação do supervisor e trocar ideias sobre isso. Os métodos não são, portanto, de forma alguma destinados apenas a especialistas, porque os clientes também os conhecem por sua própria experiência. Sim, e depois guardar assim. Ele ou ela não é um mero objeto, mas está ativamente envolvido como pessoa. Pais e parentes também podem participar. Portanto, esta forma de trabalhar é inclusiva em vários aspectos. Eu imagino que também podes simplesmente criar um portfólio dos supervisores. Ou seja, qualquer um que queira, é claro, exatamente assim, um encontro por igual. Inclusie moet je doen. A inclusão é algo que temos de fazer, por isso chamamos de incluir. É uma atividade. Sinto que o trabalho me obriga a concentrar-me. Tenho de estar muito concentrada em mim própria, caso contrário, não serei bem-sucedido. É difícil para mim. Eu sempre gosto de ficar de olho em tudo. Cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu próprio impulso de ação. Agir de forma inclusiva também significa que tenho que me conectar com cada pessoa de uma maneira diferente. Acho que o meu impulso de ação seria antes, para ver se temos tudo pronto. Uma e outra vez, a questão é: como faço para configurar um trabalho de tal forma que os participantes possam entrar com os seus impulsos de ação? Acho que preciso de uma imagem clara de onde queremos estar no final. Uma perspectiva de que deve estar terminado no final. Door op die manier Ao te proceder werken, desta forma, criamos espaços em que os clientes podem ver-se como pessoas de pleno direito e não apenas como alguém que precisa de assistência. daar ziet men nog onmittelbaar wieder diese kwaliteit van. Mais uma vez, vemos esta qualidade de Thomas tateando tão cuidadoso e cauteloso. Reparei que quando mergulho o pincel no óleo e depois passo o pincel sobre a madeira, gosto muito de pintar a cadeira com óleo e tenho a curiosidade de ver como é que a cadeira vai ficar quando estiver acabada. Além disso, durante as formações, analisamos em que momentos nos sentimos excluídos ou incluídos na vida cotidiana. E analisamos quando o fazemos nós próprios com outra pessoa. Pode ser uma experiência totalmente nova para ti, quando, como cuidador, experimentas por ti próprio como é que alguém se liga a ti. Então a cooperação será melhor e não é incomum que surjam perspectivas completamente novas. Perfekt. Agora vamos mal ein bisschen trocknen. Mariana demonstrou como isso pode ser feito. E todos o fizeram de forma diferente. Gunther está de alguma forma muito ligado ao seu trabalho. Está muito próximo dele. Aline tem, por assim dizer, mais essa fineza. Aproxima-se, abre-se. Dominique, ele tem algo muito leve, dançante. O pincel de alguma forma dançou e voou, mas também está concentrado. Dançar concentrado como um trovador. É mais ou menos isso, a imagem. Ligarmos-nos uns aos outros, praticamos isto em colaboração com os colegas, por exemplo, durante as reuniões ou na oficina. Toda a organização das próprias sessões de formação já é inclusiva. Na verdade, começa com a organização das ações de formação. As reuniões de equipa e as reuniões de gestão estão abertas tanto ao pessoal como aos utilizadores. Trabalhamos em pequenos grupos. Todos podem contribuir com alguma coisa. Desta forma, cria-se um espaço livre para a iniciativa própria. Estas formações são, portanto, também espaços de exercício para uma ação inclusiva no campo da gestão. Para encontrar uma forma adequada de estabelecer uma ligação, pode ser útil experimentar ideias. Isto pode ser feito numa situação aleatória do dia-a-dia, como pôr a mesa ou lavar a roupa. Pode escolher um momento calmo para o fazer, como faz a Evelina aqui, ou com a outra pessoa presente. Agora coloco os talheres assim, porque achei interessante o facto de colocar os talheres exatamente em ângulos retos. Depois, claro, há a questão: como é que
se aborda a tarefa, como é que se orienta alguém de forma a que se possa fazê-la à sua maneira. Assim, o impulso da ação foi nomeado, procurar, observando, e a descrição da profissão foi um investigador ou controlador. Wählt so ein Untersucher oder ein Kontrolleur. Agora peço-te que separes e dobres a roupa e depois presta atenção. Alguma coisa que ainda precisa de ser reparada e ponham-no de lado. Sim, obrigado. Esse investimento reflete-se na concentração, na resistência e no empenho dos participantes. Nota-se que está a ficar calmo, está a ficar muito concentrado, toda a gente está a trabalhar. Trabalhar também significa aprender, uns dos outros e uns com os outros. O lado bom do processo aqui foi que nenhum de nós é especialista em pintar bancos. Durante as sessões de formação, há espaço para experimentar métodos de trabalho e depois aplicá-los na prática e alterá-los também. Marianne mostrou-nos como é fazer isso. Ela também não é uma especialista, mas ela demonstrou como fazê-lo. Por exemplo, estamos a explorar a forma de dar instruções de modo a que a intenção seja bem transmitida, mas que a outra pessoa tenha espaço suficiente para a implementar à sua maneira. Depois a Brita assumiu o comando e mostrou-o com exatidão, contando com rigor como o faz. Demonstramos, talvez explicamos o que fazemos, a outra pessoa segue-nos e depois podemos perguntar um ao outro o que notamos ou o que nos tocou. Depois voltamos a refletir sobre o que experimentámos. Foi assim que nos tornamos cada vez mais independentes. Isto cria um compromisso pessoal por parte dos participantes e muitas das vezes dá origem a novas ideias. Finalmente, os cuidadores também podem aprender com os seus clientes. Gosto muito, de certa forma, porque a separação entre quem ensina e quem atua desaparece. Já não se está constantemente a melhorar a outra pessoa, mas cada um pode ter as suas próprias experiências. A inclusão exige, na verdade, uma atitude diferente. Trata-se de agir de forma inclusiva. Isso significa que temos de aprender a assumir muito mais do como da outra pessoa. 150. Also muss ja noch ein Bild bei. Ja, genau, mehr. Also erstmal finde ich... Em primeiro lugar, acho que o impulso de ação muito emocionante. A metodologia, como entender os passos. Como a metodologia e a técnica são construídas passo a passo. Ainda não consigo integrar isso diretamente na vida cotidiana. Creio que, para o futuro, é importante poder integrar isso. Mas eu noto que, de vez em quando, eu já o usava intuitivamente. Mas eu não conseguia explicar o que eu realmente estava a fazer. A sociedade exige muitas vezes uniformidade e eficiência. Se trabalharmos desta forma, corremos o grande risco de simplesmente não vermos a outra pessoa. E, por conseguinte, não conseguirmos ver o que a outra pessoa, com as suas capacidades, tem para nos oferecer sem nos apercebermos. Exatamente. É muito melhor. Agir de forma inclusiva na vida cotidiana, no trabalho concreto uns com os outros, é, portanto, uma vitória para todos os envolvidos.